A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Nós somos a Igreja Presbiteriana Memorial e nesses tempos em que estamos com a limitação no nosso encontro presencial, mas estamos juntos como a Bíblia nos ordena, não nos deixemos de congregar. Então estamos aqui juntos para cada um em sua casa cultuar o Senhor, oferecer um culto a Ele, e estamos todos aqui pela graça de Deus. Sabemos que existem muitos riscos e perigos acontecendo ao redor do mundo, mas o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem protegido, e mesmo que nós passemos por situações, a igreja vai se levantar em oração, vai se ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso. Mas de tudo que acontecer, uma coisa eu tenho certeza: nós não deixaremos de adorar o nome do Senhor, nem de lhe prestar culto. E é para isso que estamos aqui hoje. Gostaria de convidar, meus irmãos, gostaria de convidar então o nosso querido pastor Aguinaldo e a Sheila para nos levar em cânticos de adoração ao Senhor. Deus, aleluia. Bom estarmos juntos mais uma vez, embora separados, mas o coração unido pelo mesmo Espírito, com a presença do mesmo Senhor Jesus, servindo ao mesmo Deus e Pai, e sendo a mesma igreja, uma só igreja, para celebrar e adorar o nome do Senhor. E Jesus está presente aí na sua casa, viu? Pode ter certeza que Ele está presente com você, Ele está presente conosco, mesmo estando distantes uns dos outros. Então, se você puder, aí você pode cantar com a gente, celebrar isso, dizer da alegria de experimentar a presença de Jesus. Jesus está a presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia tua morte precipita a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós aprendemos que esse Deus, na presença do qual nós estamos, Ele é digno de receber toda a honra e glória, toda a adoração e todo o louvor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu,
a ti. Não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora, esse Deus, que não há outro igual a Ele, é isso que nós queremos exaltar a Ele, bendizer o nome dEle. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Adore ao Senhor, glorifique a Ele, porque Ele é digno de toda honra, glória, todo louvor e toda adoração. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem guardado o seu povo. Como dito no início, para os que chegaram após o início do nosso culto, hoje estamos testando uma nova forma, não é, em atendimento a alguns irmãos que tinham um pouco de dificuldade em acessar pelo Zoom, e aí então para que o nosso culto possa ser levado mais adiante, então nós estamos também hoje simultaneamente transmitindo ao vivo, né, pelo YouTube. Então, seja bem-vindo, né, a este lugar de adoração, e vamos orar ao Senhor, colocando as nossas vidas diante dEle nesta noite, adorando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai,
Nós te damos graças porque o seu povo pode se reunir mais uma vez, para mesmo estando longe, mas se reunir de forma virtual, ó Deus, para desfrutarmos juntos deste tempo de adoração, de louvor ao teu nome, ao Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai, nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor, queremos consagrar este culto ao teu nome. Pedimos, ó Deus, que a tua presença se faça manifesta em nosso meio, que sejamos agraciados por este tempo, Pai, de adoração, esse tempo de louvor, este tempo de ouvirmos a exposição da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada irmão que está no seu lar, abençoa cada família que agora está conosco, participando deste tempo de adoração. Pai, nós rendemos graças ao teu nome, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. E é a ti, Pai, que nós dedicamos o nosso culto e a nossa adoração nesta noite. É assim que nós te oramos, no nome bendito de Jesus. Amém. Vamos passar, não é, para mais um momento. Agora vamos cantar o hino novamente, junto com o pastor Aguinaldo e Sheila. O hino que nós vamos cantar hoje é um hino que fala um pouco dessa necessidade que a gente tem nesses dias de hoje, que temos muitas lutas que a gente tem enfrentado, e há uma presença abençoadora, consoladora, que está conosco, e é uma promessa do Senhor. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então vamos cantar esse cântico. Quem conhece, quem não conhece, acompanha aí e vai aprendendo com a gente. Não temas, contigo eu sempre estarei. Morre a promessa do bondoso Rei. Qual astro que brilha na escuridão, a mais linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. No mundo se apagarão os dias mais belos, breve passarão. Jesus no mundo não se extinguirá, e essa luz esplendente sempre em mim brilhará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, no fogo
Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos passar agora para a leitura do Salmo de número 121. Assim diz a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Graça e paz, amados, mais uma vez, dizendo a alegria de recebê-los para esse momento de ministração, de louvor, de adoração, de glorificação do nome do Senhor. Deus está conosco, Deus está presente, Deus está nesse lugar aí onde você está. Deus está na sua casa, Deus está no seu lar, Deus está habitando na sua vida e no seu coração. Eu queria pensar com vocês um pouco hoje algumas verdades que a palavra de Deus nos leva a refletir sobre ela. Eu vou só pedir que, se você vai abrir a Bíblia, abre a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. E permaneça com a Bíblia aberta. É um texto longo, nós não vamos ler o texto agora, mas vamos conversar sobre ele ao longo desse tempo em que vamos refletir. Meus amados, nós vivemos dias difíceis, dias complicados. De algum modo, a marcha da vida, né, nos leva a estarmos sujeitos a lutas, a estarmos sujeitos a pelejas, a estarmos sujeitos a situações sobre as quais nós não temos nenhuma autonomia, nenhum controle, né? Muitas vezes as coisas estão acontecendo e a gente se sente absolutamente impotente, né? Querendo fazer alguma coisa e não há possibilidade de fazer. Quem de nós, né, aqui ou ali, não está sujeito a passar por um vale, num vale de enfermidade, né? Diante de uma instabilidade econômica, diante de uma desagregação familiar, ou enfrentou alguma situação de violência destruidora. Então, são situações que geram desânimo, que geram angústia, que geram dúvida, que geram sofrimento, desespero, que geram solidão, estresse, e muitas vezes no coração até de pessoas que confessam Jesus um pouco de incredulidade diante dos fatos que elas estão vivendo. O texto que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do verso 1 até o verso 30, trata um pouco de um episódio na vida do rei Josafá. Para a gente lembrar quem é Josafá, é bom ler a partir do capítulo 17 de 2 Crônicas, e você vai encontrar vários ensinamentos a respeito da vida do rei Josafá. Ele foi um bom rei. A história dele diz que ele investiu na segurança, a história dele diz que ele criou um sistema judiciário eficiente, a história diz que ele tinha uma reputação positiva para o povo de Israel diante das outras nações. A história de Josafá diz que ele ensinou a lei divina para o povo e ele tornou-se um rei muito famoso e rico. Agora, na história de Josafá tem um fato que é prejudicial. Capítulo 18 narra que ele fez uma aliança desastrosa. E o profeta Jeú o repreendeu,
diante dessa aliança que ele estava fazendo. O que nós observamos, irmãos, especialmente agora no capítulo de número 20, é que Josafá está diante de um grande desafio. Ele está enfrentando um desafio de um ataque consolidado, preparado por 3 povos naquele momento da história que eram combatentes de Israel. Mais conhecidos, os Moabitas e os Amonitas. E o outro chamava-se os Meunitas. Os Moabitas e os Amonitas, eles eram oriundos de uma união incestuosa. Vamos lembrar disso quando Ló foge de Sodoma e Gomorra, ele se afasta e as suas filhas, elas o embebedam e ele tem uma relação incestuosa com as suas filhas e nasce 2 filhos. Um passa mais tarde a gerar a descendência dos Moabitas e o outro passa a gerar a descendência dos Amonitas, que se tornaram constantes inimigos de Israel. Então, esses 2 povos, os Moabitas, Amonitas e os Meunitas, que é um outro povo que também tinha uma certa ligação com os Edomitas, que eram uma tribo separada. Então, olha para essas pessoas, essas nações estavam agora vindo lutar contra Israel. Eles se uniram contra o reino de Judá. E aí, no capítulo número 20 do texto que nós estamos colocando à disposição dos irmãos, nós encontramos no verso 12 uma frase que é muito importante para a gente. E é com base nela que eu queria que a gente pensasse um pouco nessa noite em que estamos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Veja o que diz lá. Quando Josafá está diante do inimigo, ele tem a notícia de que o inimigo está vindo lutar contra ele, aí ele faz uma oração e declara nessa oração as seguintes palavras. Ele diz assim: nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você pode dar um amém aí no lugar que você está em casa? Presta bem atenção. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, no Senhor do Deus Todo-Poderoso. E, querido, esse quadro nos leva a pensar numa verdade muito significativa para esse momento que a gente está vivendo. Na hora do medo, ponha os olhos somente no Senhor. Na hora do medo, ponha os olhos somente no Senhor. E eu quero colocar essa expressão medo dentro da história, porque Josafá realmente estava com medo. Ele sabia que era uma luta que ele não conseguiria vencer e enfrentar por si mesmo. Com o exército de Judá, de Israel, ele não teria forças para isso, então o temor encheu o seu coração, e ele diz: nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento? Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós nem sabemos o que fazer, mas colocamos os nossos olhos postos no Senhor. E aí eu queria ver algumas verdades na caminhada por esse texto. A partir do verso 3, nós vamos encontrar algumas verdades. A primeira verdade que a gente observa é que a presença do medo é uma realidade na minha vida e é uma realidade na sua vida. A presença do medo é uma realidade na nossa vida. Mas quando o medo se faz presente, nós temos que aprender algumas coisas. A primeira delas, os versos 3 e 4 nos ensinam, é uma oportunidade para buscarmos ao Senhor. É uma oportunidade, quando o medo surge, é a oportunidade de buscar a Deus. Josafá teve medo, verso 3, e pôs a buscar a Deus, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá, e Judá se congregou para buscar o socorro do Senhor. Em todas as cidades de Judá veio gente para a presença do Senhor, para buscar o Senhor. Então, amados, a presença do medo é uma realidade em nossa vida, mas a presença do medo é uma oportunidade para buscar ao Senhor,
louvado seja o Senhor, louvado seja o seu nome. Quando você sentir qualquer temor, qualquer medo, busque a Deus. Busque a Deus. Esse é o caminho. Uma outra coisa, a presença do medo é uma realidade em nossa vida, e ela também é uma oportunidade para reconhecer a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Veja o que diz o verso 6. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos, sobre todos os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra? Presta atenção, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. A presença do medo é uma realidade em nossa vida, mas é uma oportunidade para a gente reconhecer a grandeza de Deus. Deus é grande, Deus é todo-poderoso, Deus é maravilhoso. Então reconheça, na hora que o temor chegar na sua vida, você tem um Deus que é grande, que é todo-poderoso, que é cheio de glória, cheio de majestade. Esse Deus maravilhoso é o seu Deus. E uma outra coisa que a gente observa nesse mesmo texto, a partir do verso 8, quando ele mostra que a presença do medo é uma realidade em nossa vida, mas é uma oportunidade da gente esperar o livramento de Deus. Deus está preparando o livramento. Diz a palavra lá, habitaram nesta terra e nela edificaram um santuário ao teu nome. Se algum mal nos sobrevier, a espada do castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois em teu nome está, o teu nome está nessa casa, nós clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás. Aleluia! Creia, Deus livra nesta hora. Você pode estar vivendo um momento de angústia, de dor no seu coração, mas é a oportunidade de você esperar o livramento de Deus. Diga no seu coração, eu vou esperar o livramento de Deus. Creia, Deus responde a oração do clamor do seu povo na hora em que o medo se instala no nosso coração e na nossa vida. A primeira verdade é essa, a presença do medo é uma realidade na nossa vida. A outra coisa que aprendemos nesse texto, quer dizer que em meio ao medo, Deus tem palavras de consolo. Em meio ao medo, Deus tem palavras de consolo. Veja o verso número 15. Diz o texto, e disse, dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor? O que é que Deus está dizendo? A palavra do Senhor é essa, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Não temais, nem vos assusteis. E Deus repete isso através do profeta, lá no verso 17. Em meio ao medo, Deus nos dá palavras de consolo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse dia, Deus está visitando o seu coração, meu irmão. Nesse dia, Deus está visitando os nossos lares. No meio dessa luta que nós estamos vivendo, nós temos palavras de consolo. Deus está dizendo para você hoje, essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Você está lutando, mas não lute sozinho. Lute sabendo que a peleja não é sua, a peleja é do Deus Todo-Poderoso. E uma outra coisa que é interessante no verso 17, a outra palavra de consolo que Deus nos dá, é quando ele diz assim, neste encontro não tereis que pelejar. Você não precisa lutar com as suas forças. Você precisa lembrar que Deus está com você. E essa luta é de Deus. Por isso que o profeta diz, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, primeiro ele diz, não temas, nem vos assusteis. 2 vezes ele diz isso. Ele diz, essa peleja não é vossa, é de Deus. Ele diz, vocês não vão ter que pelejar, mas vocês podem ir, porque o Senhor é convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Saber que quando enfrentamos o medo, Deus tem palavras de consolo. Para você, meu amado, para você.
Você está pensando aí nas horas difíceis que você enfrentou? Quantas vezes Deus falou ao seu coração? Quantas vezes Deus falou à sua alma? Quantas vezes nesses dias de solidão, nesses dias de enfrentamento, desse caos que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, quantas vezes Deus já falou para você palavras edificadoras, consoladoras? Porque quando nós enfrentamos o medo, em meio ao medo, Deus tem palavras que nos consolam. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando, nós vamos encontrar outras palavras que são fundamentais quando nós enfrentamos o medo. Enfrentar o medo é uma decisão que nós precisamos tomar. Enfrentar e vencer o medo é uma decisão que a gente tem que tomar. Nós temos que decidir isso. Nós não podemos nos acomodar e ir para o cantinho da sala, ficar escondido, ir para debaixo da cama, ficar debaixo de um lençol, esquecer as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos esquecer que Deus já tem feito milagres e já tem abençoado pessoas. Ah, queridos, nós temos que enfrentar o medo. E enfrentar e vencer o medo é uma decisão que eu e você precisamos tomar. E aí, observe, o verso número 18, Josafá, ele ouve o Deus falando, diz a palavra assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. A primeira atitude para enfrentar o medo é um coração quebrantado. Lembre-se disso, a Bíblia diz que um coração contrito, um coração compungido e contrito, Deus não rejeita. Quebrante o seu coração, derrama a sua alma, coloque o seu rosto em terra, confesse ao Senhor os seus pecados, os seus medos, as suas lutas, as suas angústias, e clame ao Senhor, quebrante, enfrente o medo, e você vai sair vencedor para a glória do nome do Senhor. O versículo 20, nós encontramos uma outra verdade maravilhosa. Enfrentar o medo é uma decisão que você precisa tomar, mas o texto diz assim: quando Josafá está falando, ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Preste atenção, a expressão inicial é crede no Senhor. Isso é, para vencer o medo, para enfrentar o medo, para vencer o medo, é preciso o exercício da fé. Lembre-se o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo que tem a galeria da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É lá no livro de Hebreus que diz que Deus se torna galardoador daqueles que exercitam a sua fé. Então é preciso coração quebrantado, é preciso uma vida de fé para que a gente enfrente e vença o medo como uma decisão que tomamos diante do medo. E a terceira relação que ele mostra para a gente aqui nos versos 21 e 22, diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus. Louvassem dizendo o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles começaram a cantar, eles começaram a dar louvores, e Deus foi agindo, e Deus foi preparando emboscada contra os filhos de Amon, contra os filhos de Moabe, contra os meunitas, e assim eles, quando viram Judá vir contra eles, eles foram desbaratados. A adoração, o louvor, a consagração da nossa vida no altar de Deus nos ajuda a enfrentar o medo. Está sofrendo? Está difícil? A luta está pesada? Adore ao Senhor. Glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é Deus maravilhoso. Então, enfrentar e vencer o medo é uma decisão que nós precisamos tomar através do quebrantamento, através da fé e através da adoração. Esses dias que estamos em casa, adoremos, glorifiquemos a Deus, cantemos louvores a Ele, derramemos o nosso coração na presença dEle, exercitemos a nossa fé, porque o nosso Deus quer que nós enfrentemos o medo. Meus amados, Josafá e o povo de Judá, eles tiveram
diante deles uma grande multidão. Eram inimigos. Agora, o que nós aprendemos com essa história, com esse momento na vida de Josafá, é que eles confiaram em Deus. Eles seguiram tudo aquilo que Deus recomendou, e diante disso eles obtiveram uma grande vitória. Então, é possível para nós, que nós também possamos enfrentar os problemas, e nós vamos caminhar seguindo os preceitos de Deus, e seguindo os preceitos de Deus, nós vamos alcançar a vitória que Deus tem preparado para nós. Deus é maior, Deus é grande, Deus é todo-poderoso. Então, qualquer problema que tivermos, por maior que ele seja, ele ainda é menor do que o nosso Deus. Por isso, nós podemos e devemos confiar nesse Deus todo-poderoso. E as nossas atitudes são estas. Aquilo que está no verso número 12. Quando estivermos aflitos, coloquemos os nossos olhos somente no Senhor. Somente no Senhor. Olhando somente para Ele. Ah, Deus! Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, quando nós percebemos que a presença do medo é uma realidade em nossa vida, quando nós sabemos que em meio ao medo Deus tem palavra de consolo e que devemos enfrentar e vencer o medo como uma decisão do nosso coração, nós vamos ver os resultados do que aconteceu na vida de Josafá. Veja nos versos 22 e 23, diz que tendo eles começado a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas, né? Os filhos de Amon e de Moabe, eles foram desbaratados. Deus luta a luta do seu povo. O resultado é que quando nós colocamos os olhos no Senhor, Deus luta a luta do seu povo. Deus mostra o livramento. Quando Judá chega ao alto e olha para o deserto, ele vê uma multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Israel não usou nenhuma arma. Deus mostrou o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda, glória ao nome do Senhor, que nós podemos observar que ele concede de bênçãos de vitória. Olha, o verso 25, vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos. Lembre que os despojos eram o resultado de que sobrava de uma guerra. E eles juntaram os despojos. Diz o texto que ao quarto dia, no verso 26, eles se juntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor e chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. De fato, queridos, eles voltaram a Judá, certos de que eles receberam bênçãos do Senhor. A alegria que eles experimentaram, o Senhor alegrar a vida deles com a vitória sobre os inimigos. E a gente ainda observa no verso número 28 e 29, quando ele diz que Deus agora reestabelece a paz no meio do povo. Eles voltaram para Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, voltaram à casa do Senhor, e aquele medo desapareceu, e o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhes dera o repouso que eles precisavam. A verdade, amados, é que cada dia que passamos por problemas, cada dia que passamos por dificuldades, muitas vezes nós nos pegamos dentro de situações que achamos que as coisas são insuperáveis. É nessa hora que deve entrar a nossa fé em Deus, pois Ele é o único que pode nos ajudar a vencer. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Como Ele esteve com Josafá, Ele estará com você, meu irmão. Ele estará conosco, com a nossa igreja. Ele estará com aqueles que estão enfrentando lutas de enfermidade nesse momento. Deus é fiel para cuidar dessas pessoas. Aqueles que estão em perigo, o Senhor está guardando, protegendo e abençoando. O Senhor sempre está conosco. Ele nunca nos deixará sozinhos. Ele nunca nos deixará sozinhos. Por isso, não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. E veja o grande livramento que Ele tem preparado para a sua vida. Como Josafá, que a gente possa, de fato, dizer assim para o Senhor: não sabemos nós o que fazer, mas colocamos os nossos olhos no Senhor, olhamos para o Senhor e vemos que o Senhor tem a vitória preparada para cada um de nós.
Que o Senhor derrame graça abundante na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você, se souber, cante com a gente esse cântico. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro me achegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, então eu digo assim: olha somente a ti. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito grande e vasto de ilusão, mas isso não traduz para mim satisfação. Eu olho para o céu e avisto uma luz, então eu digo assim: olha somente a ti. Cante isso, meu irmão, dizendo assim: olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O que passou, passou, de Cristo agora sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu um pobre pecador. Para mim o céu se abriu. Dou glórias ao Senhor. Aleluia! Cante! Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Mantenha os olhos no Senhor. Na hora do medo, ponha os olhos somente em Deus. Como os irmãos bem sabem, né, estamos com esse tempo diferente, né, na nossa realidade de igreja, diferente do que estamos acostumados ao longo dos anos, mas, apesar de tudo isso, nós louvamos ao Senhor, porque Ele tem suprido as necessidades da igreja dele. Sabemos que a igreja é do Senhor, a igreja pertence a Ele, e Ele mesmo que garante a provisão, a manutenção, o sustento da sua igreja, mas para isso Ele usa os seus servos, Ele usa a fidelidade dos seus servos para que a obra do Senhor possa ser feita. Mesmo nesse período, né, onde não estamos nos reunindo presencialmente, é importante que mantenhamos a nossa contribuição, que mantenhamos a nossa fidelidade
nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, conforme está no texto aí na tela, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Sabemos, irmãos, que mesmo não nos reunindo, não nos reunindo presencialmente, nós ainda temos a responsabilidade, o compromisso de ofertar, de dizimar, para que o Senhor continue suprindo as necessidades da sua igreja. Como tem sido dito nos domingos anteriores, temos compromissos assumidos com sustento de missionários, temos funcionários, temos contas, impostos, tudo a pagar, e contamos com a graça do Senhor e também com a fidelidade dos membros da igreja. Então, se você utiliza aplicativos, você pode fazer transferência, né, caso você use o Banco do Brasil. Caso você use outros bancos, você pode usar DOC ou TED. Aí na sua tela tem os dados da conta da igreja, tem também o nosso CNPJ, caso você precise fazer um DOC ou uma TED. Mas também temos uma opção, os irmãos que porventura fazem parte do chamado grupo de risco, e esses irmãos nós temos recomendado que realmente não saiam de casa. Esses irmãos nós entendemos que devem ficar guardados, que devem ficar mais distantes também para evitar qualquer dificuldade. Então, se você é do grupo de risco e você não utiliza aplicativos de banco, a gente não quer também que você saia de casa. Então, você pode entrar em contato com a nossa junta diaconal. Os nossos irmãos, os diáconos, já têm feito isso, no sentido de visitar os irmãos que têm separado dízimos e ofertas, e aí você avisa para um dos diáconos, e aí eles vão se comunicar e vão combinar para poder passar e fazer o recolhimento do seu dízimo e da sua oferta. Irmãos, nós contamos, né? A Igreja do Senhor conta com a fidelidade de cada irmão, e você que também não é membro desta igreja, que talvez nos assiste, é membro de outra igreja, você desejar ofertar, você também se sinta à vontade, não por constrangimento, mas sim sabendo que essa é uma parte importante também do nosso culto e da nossa adoração, honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de tudo que Ele tem nos dado. Então, você é convidado e desafiado a participar conosco, e aí estão os dados. Vamos orar, então, ao Senhor, para que Ele continue a prover o sustento para a sua obra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que a obra não é feita ela é feita por homens, mas ela não pertence a homens. A obra é do Senhor, a igreja é do Senhor, e a provisão também vem do dono da igreja. Por isso nós pedimos que o Senhor coloque no coração de cada membro, de cada pessoa, cada visitante, cada pessoa que tem participado da tua igreja, o desejo de também se envolver financeiramente com esta obra, o desejo de ser fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, podendo de fato devolver ao Senhor a primeira parte, a primícia, aquilo que nós temos de melhor, entendendo que existem promessas decorrentes disso. O Senhor diz na tua palavra: nisto fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre vós. Por isso nós cremos que existem promessas decorrentes dessa fidelidade. E por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue dando fidelidade ao teu povo. Fidelidade para os dízimos, fidelidade para as ofertas, fidelidade para continuar suprindo a obra do Senhor, mesmo neste momento que não estamos nos reunindo presencialmente, mas que ainda temos compromissos a assumir. E, Pai, eu quero também colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, que neste tempo também estão passando por provações, por lutas na área financeira, que o Senhor possa encher os celeiros, ó Pai, que o Senhor possa prover as necessidades, que o Senhor possa sustentar cada um dos teus filhos, que o Senhor possa superabundar em bênçãos sobre a vida deles, e que o Senhor possa suprir as suas casas, as suas famílias, aqueles que estão sem poder trabalhar, que o Senhor mande o auxílio do alto. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor
cuide do teu povo, que o Senhor cuide da tua igreja, para a glória do teu santo nome. É assim que nós te oramos, no nome bendito de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz mais uma vez. Esse não é um momento fácil para as famílias, né? As avós, como Fernandinha aí, né? E os filhos, como Fernando, esses dias ele saiu no carro e ficou do lado de fora do portão da casa da mãe dele para a mãe dele ver ele. Então não é fácil, são lutas. E quando você ouve falar de algum irmão que passa por um quadro de enfermidade, a gente tem que clamar e orar ao Senhor pelas as coisas que são perigosas nessa situação. Então, por exemplo, doutor Antônio, alguns dias atrás a gente ficou muito tenso orando, né, que estava naquela preocupação, graças a Deus, deu positivo, mas ele foi curado, ele está bem, voltou a trabalhar, está abençoando outras pessoas. Mas nesse momento, nós estamos com 2 irmãos vivendo o drama de possível coronavírus. O Léo, que está no hospital da Unimed, e o Rinaldo, que está em casa, mas está protegido, está guardando o espaço de reservado só para ele, porque ele tem que voltar na terça-feira para fazer um outro exame lá no hospital. E a gente precisa orar por esses irmãos, especialmente pela vida do Léo, que está ali na Unimed. Ele está sozinho, ele não pode ter companhia, porque quem tem suspeita dessa enfermidade não pode ter companhia. E a sua esposa, Casey, está nessa preocupação. Ela está já caminhando para os últimos meses da sua gravidez. Então, é um momento de tensão. A gente precisa orar e levantar um clamor por estes amados, né? E pelas pessoas idosas da igreja também, para que Deus guarde, proteja. Os irmãos que precisam sair para trabalhar, por exemplo, Fernando, né, que tem que ir lá no Coca, e outros irmãos que precisam sair, porque é obrigado mesmo sair para prestar um serviço fora. Então, que Deus derrame graça de proteção. Então, o nosso alvo hoje é orar pelos que estão enfermos e proteção de Deus sobre a vida destes amados irmãos que precisam sair para comprar alguma coisa, para trabalhar e assim por diante. Então, nós vamos levantar esse clamor. Minha irmã Fernanda, você está me ouvindo? Tá. Daniel, coloca som para Fernanda aí. Estou ouvindo. Fernanda, está me ouvindo? Estou ouvindo. Você podia levantar esse clamor e nós vamos orar junto com você. Tá bom, pastor. Pai amado. Então vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos nesta hora pela tua presença em nossos lares, Senhor Deus. A ti sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tua graça, Deus. Toda a adoração, Pai. Sabemos que estamos vivendo dias maus, Senhor, por conta de tudo que está nos acontecendo em nosso meio, dessa enfermidade que se abateu sobre o mundo, sobre a humanidade, Deus. Sabemos também que não estamos imunes, Senhor Deus, porque afinal de contas estamos neste mundo, Pai. Mas temos um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que pode nos livrar, que pode nos guardar, um Deus que faz passar pela luta, Senhor Deus, conosco, Pai. Um Deus que vai adiante de nós, e é nesse Deus que nós temos clamado, Pai. Clamamos a Ti nesta hora, pela vida de Léo, que se encontra lá no hospital, sozinho, Senhor Deus, que esse momento seja um momento que ele possa te buscar mais, de conhecer mais a intimidade, de conhecer a tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nesta hora, que a tua boa mão esteja sobre a sua vida, limpando todo o seu organismo, limpando todo o seu sangue, tirando toda a enfermidade, que esse vírus possa desaparecer por completo do seu organismo, para a honra e glória do teu nome, Senhor, e que o teu filho possa estar, Senhor Deus, glorificando e testemunhando os teus feitos na vida dele. Da mesma maneira, te pedimos, Senhor Deus, pelo Rinaldo, Pai, que está em casa, Senhor Deus, também, no quarto isolado, esperando que tudo isso possa passar, Deus.
que tu possas se fazer presente também naquele lugar, Senhor Deus, mandar a tua graça sobre eles, que tu possas guardar as suas esposas, que estão trazendo no seu ventre seus filhinhos, Pai, que jamais nada possa acontecê-los, mas que eles possam atravessar o mar a pés enxutos, Pai, segurados pela tua boa mão, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor Deus, porque nós não somos nada, nós dependemos de ti, nós dependemos da tua misericórdia, da tua graça, da tua intervenção, porque tu és a única esperança nossa, Pai. Nós te glorificamos nesta hora, te bendizemos, que tu possa guardar as nossas vidas, assim bem como de todos aqueles que, Senhor Deus, estão no grupo de riscos, daqueles que têm trabalhado, Senhor Deus, com essas pessoas na área de saúde, a vida de Bruna, de Fernando, do doutor Antônio, e todos esses que estão diretamente ligados à área de saúde, Pai. Que tu possas guardar a vida dos teus servos, Senhor Deus, que eles possam passar por esse vale da sombra da morte, cantando e glorificando o teu nome, Pai, com o canto da vitória, Senhor. Guarda-nos, Senhor Deus, e que durante todo esse tempo, Pai, que estamos distante da tua casa, Senhor, que nós possamos tirar proveito para te conhecer em intimidade, Pai, para que tu possa cada dia nos revelar mais e mais a nós, Senhor Deus. É só isso que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ok, queridos, graças a Deus, continue orando, intercedendo pelo Léo e pela Casey, e também pelo Rinaldo e pela Poli, porque os irmãos sabem que tanto a Casey quanto a Poli estão grávidas e é também, assim, delicado a situação. Se for confirmada a questão do coronavírus, é delicado para elas, então elas precisam mesmo dessa proteção do Senhor, tá bom? Paz do Senhor Jesus. É mais uma vez uma alegria estarmos juntos para poder cultuar ao nosso Deus. Nesse momento, esta é a melhor forma de adorarmos em unidade, mantendo as nossas distâncias, nos mantendo em nossos lares, na certeza de que o Senhor está conosco, de que Ele cuida das nossas vidas. Queremos lembrar especialmente àqueles que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, que esse não é o nosso modelo usual de culto, é o culto online. Nós privamos e nos alegramos muito em poder celebrar ao Senhor e adorar ao Senhor em comunidade, na nossa igreja presbiteriana memorial, ali no bairro do Aeroclube, em João Pessoa. Mas nessa circunstância que estamos vivendo, esse é o melhor caminho, esse é o melhor modo de adorarmos ao Senhor, não perdermos a comunhão com os irmãos, o contato, de poder ver o rosto dos irmãos e poder sentir o cuidado e a graça do Senhor Jesus sobre a vida de cada um. Queremos agradecer aos irmãos da igreja que estão conosco, aqueles que puderam participar desse culto. Nós lembramos sempre que o culto nesse modelo não é um culto em que as pessoas não participam, porque quando você entra nessa sala de reunião, você se dispõe a adorar conosco, a cultuar ao Senhor conosco, a louvar ao Senhor, a ouvir a sua palavra, a desfrutar desses momentos em que o Senhor fala à sua igreja. Queremos agradecer àqueles que nos acompanham pelo YouTube, que o Senhor possa ter ministrado e falado ao seu coração, que todos nós possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Continuemos orando uns pelos outros, pela nossa nação, por aqueles que estão na linha de frente, por aqueles que estão batalhando pela cura, que o Senhor ilumine as suas mentes, que o Senhor lhes dê direcionamento e que logo, logo nós possamos voltar a estar reunidos na casa do Senhor para adorarmos ao nosso Deus. Recebamos a bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam conosco, com todo o povo de Deus, sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, amém,
passar uma informação importante, valorizando esse trabalho que tem sido feito. Vou colocar aqui na tela, para você poder ver também e se alegrar. Este é o nosso canal do YouTube. E aí, todos os nossos vídeos, né, estão aí na tela, para que você possa assistir os nossos cultos que já passaram, a nossa escola bíblica. E, especialmente, eu queria dizer para quem tem criança em casa, na família, que está nos acompanhando, o departamento infantil da nossa igreja, ele preparou, né, ele preparou 2 vídeos para essa semana, estão aqui esses com a capa verde, tanto para crianças menores quanto para crianças maiores. Então, vale a pena também que você possa acompanhar, assistir a história que tem para as crianças e também está nos acompanhando aí nos nossos vídeos. Todos os vídeos que estão sendo lançados diariamente aparecem aí. É muito importante que você possa, inclusive, se inscrever no nosso canal. Procura lá, Igreja Presbiteriana Memorial João Pessoa. Você se inscreve e aí tem um sininho. Aqui na minha tela não vai aparecer porque aqui é a página de administrador. Clica nesse sininho. Quando você clica nesse sininho, todo vídeo novo que aparecer, você sempre vai ser avisado. E aí você vai diariamente receber vídeos, receber notícias, receber informações da nossa igreja. Aqui, ó, já está a nossa aula da escola bíblica hoje pela manhã, e aqui está o nosso culto que está acontecendo agora ao vivo aqui na live do YouTube. Tem lá 17 conexões, eu não vou dizer 17 pessoas, porque às vezes em uma conexão assiste uma família inteira, 4, 5, 6, 7 pessoas. Por exemplo, eu sei que o Edson disse que está lá no YouTube, então eu sei que ele está com a Sueli, sei que ele está com o Samuel, todo mundo junto. Então, é uma forma também que a gente está disponibilizando para quem tem dificuldade de acessar pelo Zoom, né? Então pode disponibilizar, pode assistir ao vivo aí pelo YouTube. E aí a gente quer lembrar então para os pais que possam, os pais que ainda não passaram para os seus filhos, acessa esses vídeos aqui e faz a atividade que o departamento infantil da nossa igreja preparou com muito carinho. Passar para o reverendo Aguinaldo. Ok, gente, nós temos algumas informações, elas são, assim, para a dinâmica da nossa vida como igreja. A igreja está caminhando, graças a Deus. E nós queremos colocar apenas algumas lembranças aí para os irmãos, hoje, na telinha aí, como diz essa, sua telinha aí. Daniel, joga a primeira imagem, por favor. Muito bem, gente. A primeira coisa que quero lembrar, os irmãos têm recebido semanalmente uma mensagem de vídeo com uma musiquinha no final, e são mensagens abençoadíssimas. Começamos primeiro com todo o conselho da igreja, pastores e presbíteros falando, depois convidamos os missionários ligados à nossa igreja, os missionários que são adotados em oração, os missionários parceiros. E a semana passada nós recebemos 2 pastores frutos da nossa igreja, que já estão servindo em outros lugares também. Eles mandaram mensagens e foram uma bênção essas mensagens. E essa semana, a partir de amanhã, nós começamos um novo tempo, com o mesmo tema, pastoreando em tempo de crise, o papel da igreja em tempo de pandemia. E aí nós vamos falar sobre quais são as atribuições da igreja nesse momento. E vamos estar falando sobre a continuidade da comunhão, mesmo distante, a intensificação do ministério da intercessão, a manutenção da pureza do evangelho, a continuação da proclamação da palavra. A igreja continua proclamando a palavra. A igreja deve cuidar das enfermidades da alma. A igreja deve também estender a mão ao aflito e fortalecer a fé dos fiéis. E nesse item, estender a mão ao aflito, hoje pela manhã, o reverendo Daniel falou sobre uma campanha da APEP, que é para ajudar pastores carentes. A APEP está promovendo uma campanha para separar cestas básicas para levar para pastores carentes. E nós sabemos que tem pastores
em igrejas que não estão se reunindo, e já a igreja carente, com dificuldade, e eles estão passando por necessidade. E também lembramos aos irmãos que o nosso pastor de Praia de Campina, na nossa congregação lá, ela está vivendo um momento difícil também. Aqui, graças a Deus, os irmãos têm os seus recursos, depositam na conta, mas lá eles estão numa situação difícil e o pastor não tem recebido a ajuda que a congregação poderia estar dando para ele. Então, estamos orando para que Deus levante contribuições que possa apoiar também o ministério do pastor que está em Praia de Campina, nosso pastor evangelista, auxiliar, reverendo Shalom. Então, pensa nisso e como é que a gente pode abençoar outras pessoas também. Daniel, próximo slide. Próximo slide. Isso. Gente, a terceira semana. Olha para você e diga assim, eu já liguei para quem? Não é possível que você, 2 semanas se passaram e você não fez nenhum contato com um irmão para abençoar a vida dele. Não deixe passar essa oportunidade, abençoe a vida de outro irmão. Ligue para outra pessoa. Ligue para esses irmãos mais idosos, que às vezes estão sozinhos. Na nossa igreja, nós temos pessoas que moram sozinhas, que precisam de contatos, né? Por exemplo, em casa eu estou com a Sheila, que Daniel está com a Débora, né? Seu Joaquim Mendes está com Cristina e Edna, e Fernando está com Rosângela. Então, nós temos pessoas, Dilma está com a mãe dela e a tia dela, mas tem irmãos que estão sozinhos, não tem ninguém com ele em casa, e eles precisam também desse contato. Você pode ligar para outras pessoas assim, abençoe esses irmãos, né? Você pode ligar para os presbíteros, você pode ligar para os diáconos, você pode ligar para a Casey, para consolar, para abençoar a vida dela, para Poli, né? Você pode ligue para os pastores da sua igreja também. Mas faça contato. Essa semana, abençoe a vida de outros irmãos através de um telefonema. Se você ligar para uma pessoa por dia, no final da semana, do meio da semana, você tem 5, 6, 10 pessoas que você ligou. Então, graças a Deus. Passa para frente, Daniel, tem mais um contato aí. Muito bem, irmãos. Desde sexta-feira, começou o chamado Ramadã. O Ramadã é o mês de consagração, o mês de jejum dos muçulmanos. Os muçulmanos, no mundo todo, eles guardam do nascer do sol ao pôr do sol em jejum. Depois do pôr do sol, eles comem, bebem à vontade, mas do nascer do sol ao pôr do sol, eles fazem jejum. E há vários anos que o movimento cristão no mundo tem feito um trabalho de intercessão. Aproveitando esse tempo que o Ramadã está acontecendo, começou-se o projeto chamado 30 Dias de Oração pelo Mundo Muçulmano. E já há algum tempo a gente vem participando. Esse ano, essa data começou dia 24 de abril, vai até 23 de maio. Você, todos os dias nós vamos colocar no nosso Zap uma chamada de oração para você orar por aqueles pedidos dentro da realidade do mundo muçulmano. A nossa igreja, ela estará envolvida nesse projeto. É uma realização do Sínodo da Paraíba, através da Secretaria de Missões, e nós queremos nos unir a essa secretaria para orar e interceder pelo mundo muçulmano. Então, separe um tempo do seu dia para orar pelo mundo muçulmano, ok? Acho que só tem essa, né, Daniel? Isso. Só passar aqui, notícia boa, né? Enquanto nós orávamos, o nosso irmão Rinaldo mandou uma mensagem aqui, né, para o nosso chat. Sim, boa noite, irmãos. Estou aqui acompanhando o culto. Não estou visível, mas aqui junto com todos. Obrigado pelas orações de todos e, se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos. Então, mensagem aí do nosso irmão Rinaldo, que a gente está orando por ele. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, estamos finalizando. Isso. Se alguém quer... Eu vou só encerrar aqui, irmãos. Eu vou agradecer quem esteve conosco online pelo YouTube, né? E eu estou encerrando aqui a transmissão. Que Deus abençoe cada um, e quem está na sala pode permanecer para a gente ter aquele tempo para conversar um pouquinho. Um abraço, uma boa semana a todos.